Livro dos livros. Abra no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Nós vamos proceder à leitura até o versículo 27. Eu reconheço que é uma leitura um tanto quanto longa, mas eu quero ser breve na minha palavra, na minha reflexão, mesmo porque depois vamos ter a ceia do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 27. E a minha palavra nesta noite é: transforme vales de batalhas em vales de bênção. Quer repetir comigo? Transforme vales de batalhas em vales de bênção. Diz assim o texto: depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar, da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do palácio novo. E disse: Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos, e essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vosso Deus vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou diante do Senhor em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis.
aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem ao Senhor Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir para os destruir e os exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para os saquear e os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. Em 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Já houve situações na sua vida onde você estava enfrentando batalhas algozes na sua existência por aqueles dias, e mesmo tendo feito tudo que agradasse a Deus, que você pudesse fazer, tudo aquilo que você imagina que possa fazer para estar na presença de Deus, e mesmo assim enfrentando esses vales? Ou então, já houve dias em que você esteve em batalhas na vida, batalhas aguerridas, mesmo estando com a consciência em paz, mesmo que a vida esteja consagrada totalmente no altar de Deus, e aí você pergunta: será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele está sendo injusto para comigo? Pois então saiba, irmão, irmã, para sua consolação, que você não está sozinho nesta pergunta. No capítulo 19, um capítulo antes, fica de tarefa para casa, você pode ler o capítulo inteiro. Você vai encontrar Josafá como sendo um dos melhores reis sobre Judá. Um dos reis, conforme o coração de Deus, conforme os mandamentos de Deus para a vida da nação. Ele promoveu reformas espirituais ousadas, ele promoveu reformas sociais estratégicas para a nação, ele promoveu reformas religiosas radicais. Por exemplo, ele estabeleceu a reconciliação de Judá com Deus. Ele também estabeleceu um sistema judiciário teocêntrico, isto é, todas as causas eram julgadas a partir do olhar da lei de Deus. Estabeleceu um tribunal superior na nação, para que nenhuma causa fosse julgada de forma insatisfatória, formando então um tribunal por sacerdotes, levitas e príncipes. Estabeleceu o padrão de santidade para a nação como sendo um padrão de vida nacional. E a partir do governo de Josafá, Deus começou a abençoar sobremaneira a nação de Judá. Aí você pergunta: um rei assim merece viver em paz, em conforto, em segurança? Eu diria até que sim, mas não foi assim. Veja o último versículo, ou melhor, o primeiro versículo do capítulo 20. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à batalha peleja contra Josafá. Em outras palavras, depois de tanta coisa boa que este homem faz pela nação, dirigido por Deus absolutamente, a Bíblia diz: depois disso, os inimigos vieram.
Há épocas na vida em que você ora intensamente, há épocas na vida que você ama a Deus apaixonadamente, há épocas na vida em que você serve ao reino de Deus abnegadamente, mas um fato conclusivo é que as batalhas estão ali na frente. Isso significa que nós, os cristãos, por mais fiéis que sejamos, por mais consagrados que estejamos, por mais afinados com os céus que possamos estar, teremos os nossos vales de batalha, não estaremos imunes ao sofrimento, não estaremos isentos à dor, não estaremos fechados numa redoma de vidro. Aprendo então com Josafá que a questão não é enfrentar ou não as tribulações da vida, mas é como transformá-las em bênção, como transformar pedras em diamante, como transformar vales de batalha em vales de bênção. Esse vale de batalha era chamado pelos judeus de Vadi Hassassa, que significa mais ou menos isso: vale amaldiçoado, ou vale onde coisas horríveis acontecem, desgraças, más recordações, guerras que foram mal resolvidas ali e trouxeram prejuízos para a nação. Mas no versículo 26, esse vale muda de nome e ele passa a ser chamado vale de bênção. Mas existem algumas coisas que acontecem entre o vale da desgraça e o vale de bênção. Como transformar nossos vales de batalha em vales de bênção? Em primeiro lugar, pedindo socorro ao Senhor. Quando você está no meio do vale de batalha, você deve pedir socorro ao Senhor. Veja o que fez Josafá, versículo 3 até o 5. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Versículo 5, pôs-se Josafá de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Pedir socorro a Deus não é algo só com palavras, não é algo apenas que falamos num jogo de palavras em oração a Deus. Escute isso: na oração, Deus ouve as palavras e vê a atitude. Então é muito importante que você ore com atitudes certas diante de Deus. Por vezes, as suas atitudes vão falar mais do que as suas palavras. Aliás, com Deus é assim, porque quando Jesus diz, quando você orar, fecha a porta do seu quarto, entra no seu quarto e ora, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Parece que o verbo está errado. O teu pai que te ouve em secreto, não. Ele diz que te vê em secreto, porque as atitudes de oração são tão importantes quanto as palavras. E aí algumas atitudes nesse pedido de socorro nós começamos a ver. Em primeiro lugar, pede socorro quem expressa confiança no Deus soberano. Versículo 6, e disse: Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Nas tuas mãos está a força, o poder, e não há quem te possa resistir. Quando você crê na soberania de Deus e expressa isso, dizendo que Deus está no controle, que Deus está no comando, você pode confiar que tudo vai terminar bem. Mas você tem que confiar nisso, que Deus está no comando, Ele é soberano. Ele não saiu do trono, Ele não deixou de ser Deus. Alguém disse: eu não sei como vai terminar, mas sei quem está no controle, o meu Deus. Aleluia! Peça socorro crendo, Deus está no controle. Peça socorro confiando, Deus é soberano. Peça socorro sabendo, Deus está sentado no seu alto e sublime trono e não saiu de lá. Essa é a atitude de quem pede socorro a Deus. Também pede socorro
e é ouvido por Deus quem invoca os atos de Deus na história. Versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo, de Israel, e não os deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo. Josafá invocou as intervenções de Deus na história. Josafá lembrou Deus. Aliás, Deus não precisa ser lembrado de nada. A memória dele é muito melhor do que possamos imaginar. Mas ele invocou ou evocou os atos de Deus na história, dizendo: tu, Senhor, salvaste o teu povo lá atrás, então socorre agora. Senhor, na história o Senhor se manifestou com mão forte a favor do teu povo, então faz a mesma coisa agora. Conhecer a história faz com que cuidemos mais com o futuro. Erra menos no futuro quem conhece o passado, porque o passado serve como um sinalizador para a nossa caminhada. Erramos menos no presente quando olhamos para os erros do passado. Erramos menos no futuro quando aprendemos com o passado. Por isso é muito importante aqueles que estão imbuídos de dirigir a vida da igreja, pastores, seminaristas, missionários, conhecerem a história da igreja. Por quê? Porque erramos menos ou sinalizamos a caminhada da igreja quando sabemos como foi a história, como foi no passado. Mas acima de tudo, conhecer o passado nos faz confiar mais em Deus, porque quando olhamos para o passado, vemos Deus abrindo o ventre daquelas mulheres estéreis, dos patriarcas. Quando olhamos para o passado, vemos Deus libertando o povo da escravidão do Egito com mão forte. Quando olhamos para o passado, vemos Deus confundindo os sábios e dando graça aos humildes. Quando olhamos para o passado, nós vemos Deus abrindo o mar vermelho milagrosamente e o povo de Israel indo de pés enxutos. Quando olhamos para o passado, nós vemos Deus livrando homens da fornalha de fogo. Quando olhamos para o passado, vemos Deus fechando a boca de leões. Quando olhamos para o passado, vemos paralíticos sendo levantados pelo poder de Deus, cegos vendo, surdos ouvindo, mortos ressuscitando. E o mesmo Deus do passado continua sendo hoje. Ele não mudou, Ele é imutável. As intervenções de Deus no passado são testemunhas que potencializaram a fé dos homens de Deus. E você vai encontrar em vários dos salmos essas expressões de que Deus agiu no passado, de que o povo de Deus está louvando pelo que Deus fez no passado, ou então o povo do Senhor está pedindo socorro, porque o Deus do passado que agiu de uma forma milagrosa, poderosa, está sendo chamado para agir agora no presente. Quando olhamos para o passado, a nossa fé se revigora para o hoje, para o agora e para o amanhã. Se Ele foi fiel a você há 10 anos atrás, resolvendo um grande problema, Ele vai resolver agora. Se Ele foi fiel a você quando você clamou, e pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele atendeu a sua oração há 15 anos atrás, Ele continua sendo o mesmo. Confie no Senhor, confie na bondade do Senhor, confie na graça do Senhor e na misericórdia do Senhor. Mas também pede socorro quem confessa suas débeis condições. Veja comigo o versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Isto é, contra os inimigos que vieram? Porque em nós não há força. Grave bem essa confissão: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Em outras palavras, eles não têm força, em nós não há força. E também não há planos, não tem planos. Nós não sabemos o que fazer. Escute isso. Existem pessoas que em meio a uma crise têm forças, mas não tem plano. Aquele estilo trator
que vai resolvendo tudo no peito, e vai indo, e vai resolvendo, e pronto, e vai levando a sua vida, mas não tem um mínimo de organização. E essa falta de organização, cedo ou tarde, irá derrubá-lo. Isso é muito importante para aqueles que têm o seu empreendimento, o seu trabalho. É muito importante para os jovens que estão se preparando na faculdade. Para seguirem uma carreira profissional, você vai precisar ter força e organização. Força e plano. Ao contrário, também existem pessoas que têm planos e não têm força. É aquele tipo estático, sabe? Aquele que sabe o que fazer, sabe tudo o que fazer, só que não consegue fazer. E aí vai ser o eterno teórico. Aqui na cabeça ele tem solução para todas as coisas. Na prática ele não consegue transformar isso. É mais ou menos aquele jogador que vai ficando velho. Ele sabe o que precisa fazer na jogada, mas o corpo não responde, né? Eu sei que falei com alguns aqui agora. Porque eu assisti alguns dos futebols de vocês lá no... O corpo não responde mais. Tem plano, mas não tem força. Ou então talvez você esteja confiando na sua reserva de forças e dizendo: não, eu resolvo, eu posso, eu consigo. Mas eu quero te dizer uma coisa: abra mão do seu ego pessoal, apresente a sua fraqueza a Deus e diga: Senhor, transforma a minha fraqueza em força, transforma a minha debilidade em recursos, transforma as minhas impossibilidades em possibilidades. Todos nós temos um pouco de Jacó. Vamos a Deus com máscaras, com peles, com cheiro de Esaú, para tentar buscar os favores de Deus. E Deus não se engana. Ele sabe quem é quem. Ele sabe das nossas falhas, Ele sabe dos nossos dilemas, e Ele sabe dos nossos orgulhos e as nossas tentativas de nos apresentar a Ele melhores do que realmente somos. E Deus não precisa dessas peles de Esaú. Ele sonda o coração e Ele sabe o que dar a cada um. Chegue a Deus oferecendo as suas fraquezas e debilidades e dizendo: Senhor, eu não sou nada. Esse é um dos princípios da graça de Deus. Se você chega cheio diante de Deus, Deus diz: então você não precisa muito de mim. Também pede socorro quem fixa os olhos em Deus. A última parte do versículo 12. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu aprendo aqui que não adianta confessar as fraquezas sem professar a grandeza de Deus. Na hora das inseguranças, para onde você coloca os seus olhos? Na hora das ameaças, quem você está vendo? Nas horas das tempestades, quem você está mirando? Volte os seus olhos para Deus. Dele vem o seu socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Mas também, além de pedir socorro, eu transformo vales de batalha em vales de bênção, discernindo a voz de Deus. Josafá ouve atentamente a voz de Deus que se manifesta através de um homem. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, isto é, dos sacerdotes, dos filhos de Asaf. Deus usa e faz questão de identificar o seu porta-voz. Quem é o profeta? De onde ele vem? Filho de quem é? Isso é importante, porque nós estamos vivendo num cristianismo de mistura de misticismo
Um cristianismo onde pessoas caem de paraquedas em alguns lugares, falando em nome de Deus, deixando algumas confusões e vão adiante, depois adiante, e vão acolá. E essas confusões acabam gerando inúmeros problemas para as pessoas, e confusões e tudo mais. E na hora da crise desaparecem. Parece que querem apenas dominar no momento os pensamentos, as decisões, e sempre usando o nome do Senhor. Deus mostrou isso, Deus falou aquilo. Em primeiro lugar, procure saber quem é, qual o endereço, de que igreja que vem, quem é o seu pastor e tudo mais. Nesse filtro, você já deixa para trás grandes possibilidades de estar numa enrascada. A voz de Deus tem um endereço. A voz de Deus tem um propósito, versículo 15. E disse: dai ouvidos, todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. A voz de Deus aqui teve um propósito muito claro: confortar, fortalecer, trazer munição espiritual para o povo de Israel, trazer confiança, dizendo: não temais, não tenham medo, a peleja não é sua, a peleja é de Deus. Ele vai pelejar pelo povo de Judá, Ele vai pelejar por Israel. A voz de Deus veio para levantar, renovar, edificar. A voz de Deus também é orientadora, ela é didática. A voz de Deus nos ensina. Veja comigo os versículos 16 e 17. Amanhã descereis contra eles. A voz de Deus está dizendo o que fazer. E quando fazer? Quando? Amanhã. O que fazer? Descer contra os inimigos. O que os inimigos estão fazendo? Eles estão subindo na ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no caminho do vale, de frente ao deserto de Jeruel. A localização, o GPS de Deus muito claramente. Nesse encontro não tereis que pelejar, o como, que Deus já está dizendo como. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. A atitude, Deus fala agora como o coração deve estar. Não temais nem vos assusteis. Amanhã, novamente, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia. Também, em terceiro lugar, transforma o vale de batalha em vales de bênção, adorando a Deus. Veja comigo o versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra com Judá e os moradores de Jerusalém, e também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Isso antes da batalha. E dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e coreitas para louvarem ao Senhor, isto é, cantarem louvores a Deus, ao Deus de Israel, em alta voz sobremaneira. Cantaram e cantaram muito alto, soltaram a voz. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, e vestidos de ornamentos sagrados, isto é, com as roupas dos levitas que adoravam no templo, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar e dar louvores a Deus, agora veja, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e Moabe, e os do monte de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. O exército de Josafá vinha com bateria, contrabaixo, teclado, que mais? Violino, flauta e tudo mais, trompete, trombonito, e vinham
cantando, tocando, adorando a Deus e dizendo: o Senhor é bendito, vamos render graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. E essa foi a arma que desbaratou o exército dos inimigos: o louvor, a adoração, a rendição de graças a Deus. Josafá era um homem movido por fé. Convocou um clamor a Deus antes da batalha. Colocou um coral e uma orquestra na frente do exército, confiando em Deus. Levou todos a cantarem, louvarem a Deus, adorarem a Deus durante a batalha. Adorar depois da batalha ganha não é adoração movida por fé. É a lógica. Você recebeu a vitória, está ali na tua frente. Então é lógico, você vai adorar a Deus, porque já está ali a resposta. Você, no máximo, rendeu graças a Deus. Deus aceita a gratidão, mas isso não foi fé, foi lógica. Adora a Deus por fé. Quem, como Jó, diz em meio às perdas: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Adora a Deus por fé quem canta nas meia-noites da vida, como Paulo e Silas, açoitados lá em Filipos. E em meio aos vergões e sangue, eles adoram a Deus. Adora a Deus por fé quem compõe os mais lindos salmos nos momentos tenebrosos, como Davi, que está dizendo: eu não sei onde tudo vai dar, mas eu continuo adorando a Deus, eu continuo louvando a Deus, eu continuo descendo a ladeira com música, adoração, louvor, exaltação a Deus. No verão de 1871, a cidade de Chicago inteira veio às cinzas com um grande incêndio que ceifou 300 vidas, deixou um prejuízo de 200 milhões de dólares naquela época. Um advogado cristão convertido nas campanhas de Lyman Moody perdeu seu filho no incêndio, perdeu todos os seus empreendimentos no incêndio, perdeu o seu escritório e as causas que ele estava defendendo, perdeu tudo. Ele disse à esposa e às duas filhas: vamos voltar para a Irlanda e lá vamos recomeçar a nossa vida. Vocês vão na frente, eu fico mais alguns dias aqui, mais alguns meses, até reconstruir algumas coisas por aqui para poder voltar, acertar os meus débitos aqui para poder voltar e ir com vocês. Vocês vão. E a esposa e as filhas foram num navio para a Irlanda, mas o navio sofreu um naufrágio. E ele recebe um telegrama alguns dias depois da sua esposa querida, e o telegrama dizia as seguintes palavras: salva, porém só. Ele tinha perdido as duas filhas agora. O navio Ville du Havre, no qual os filhos, as filhas ficaram, naufragou num determinado ponto, e ele pediu para que um capitão amigo dele o levasse lá. O capitão disse: mas Horácio, você não vai encontrar nada lá, só o mar. Ele disse: mas eu quero ir lá, pelo menos para olhar as águas e o local onde eu perdi mais uma parte da minha vida. Me leve lá, por favor. E assim aconteceu. Quando chegou no local, ele ficou em frente, na parte da frente do navio, na proa, e ele ficou olhando aquelas águas, orando a Deus.
E Horatio Spafford, que nunca fora músico nem compositor, começou nesta hora, inspirado pelo Espírito Santo, a compor o lindo hino, que traduzido para o português é: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, sempre sou. Ele não enaltece a sua dor, ele não reclama da vida, mas o Espírito Santo, que inspira canções de louvor durante a noite, inunda o seu coração, de forma que ele transforma desertos em mananciais. E quando eu e você adoramos a Deus e louvamos a Deus, nós transformamos nossos vales de batalha em vales de bênção. Quando nós oramos, quando nós adoramos, quando glorificamos e cantamos a Deus, transformamos a terra árida em pomar, transformamos tempestade em bonança, transformamos aquilo que nós julgaríamos por ruim em bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu quero convidar você a ficar em pé. Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer ao nosso coração e à nossa alma de que podemos transformar vales de batalha em vales de bênção. Como? Pedindo socorro ao Senhor, discernindo a voz de Deus e adorando a Deus antes da vitória, no meio da batalha. O capítulo começa com perigo, medo e ameaça, e termina com uma vitória, triunfo, glorificação do nome de Deus. O capítulo começa com um vale chamado Vale de Desgraças, e termina com esse vale se chamando Vale de Bênçãos. As histórias de Deus sempre terminam bem. Não tire a sua conclusão pensando no momento em que você está vivendo. Confie no Senhor. Você pode transformar vales de batalha em vales de bênção. Curve a sua cabeça agora. Senhor Deus, nós estamos nesta hora, neste dia, neste momento, na Tua presença. Estamos, Senhor, de uma certa forma, colocando tudo nas Tuas mãos, inclusive os nossos dilemas, os nossos problemas. Alguns aqui colocando as enfermidades diante do Senhor, outros colocando seus problemas pessoais, outros colocando, quem sabe, os problemas de saúde, de casamento, na Tua presença. Quem sabe alguém colocando problemas espirituais, emocionais, diante do Senhor. E nós pedimos, ó Deus, que os vales sejam transformados em bênçãos, que alguma forma, daqui a algum tempo, isso tudo vire um testemunho daquilo que o Senhor fez, da glória do Senhor e da soberania do Senhor operando na vida daqueles que te buscam. Senhor, renova a fé, renova a esperança, renova a confiança em Ti. Que saiamos daqui com esta palavra no nosso coração, prontos para a vida, prontos para os embates da vida. Ajuda-nos a isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Amém. Eu quero convidar os presbíteros da igreja, pastores, para estarem aqui. Aqueles que nos assistiram, acompanharam nesse momento o desenrolar do culto, da pregação. Que Deus abençoe você. Aqueles que assistiram pelo Facebook, que Deus abençoe e volte a acompanhar no domingo próximo.